Olá, pessoal. Nós vamos agora corrigir alguns exercícios. E essa primeira vídeo aula é para corrigir a trilha sobre ideias iniciais sobre números inteiros. Na questão 1 de sondagem, fala: figuras simétricas são aquelas que admitem eixo de simetria. Associe cada figura ao número de eixos de simetria que ela admite. Aí a gente tem o gabarito, né? Então, na letra E tem 3 eixos de simetria, na letra A, 4, na letra B, 5, na letra F, 6, na letra C, 8, na letra D, infinitos eixos de simetria. Mas eu vou mostrar para vocês o desenho com a localização de cada eixo. Então, aqui, ó, na letra A gente tem 4 eixos de simetria. Aparentemente, parecem 8, mas é porque cada eixo vai de um lado até o outro da figura. Então, são 4 eixos de simetria. Na letra B, 5 eixos de simetria. Na letra C, 8, sendo que eu coloquei 4 de vermelho e 4 de laranja. Esses eixos deveriam ser linhas retas, mas como eu estou fazendo no touch, eu não consigo fazer elas alinhada certinho, então, mas dá para ter uma ideia aí de aonde da localização dos eixos. Na letra D é uma figura circular, então o círculo é formado por infinitos pontos e esses pontos você pode traçar os eixos. Então eu tenho infinitos eixos na letra D. Na letra E, nós temos 3 eixos de simetria. E na letra F, 6 eixos de simetria, que eu coloquei 3 de vermelho e 3 de laranja. Na questão 2 de sondagem, fala assim: a sequência dos números naturais é dada por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até infinito. Com base nesta sequência, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. O menor número natural de 3 algarismos diferentes é 123. Bom, é falso. O menor número natural de 3 algarismos diferentes é 102. Letra B. O número 0800 é o antecessor do 900. Falso. O antecessor do 900 é o 899. Letra C. Na representação dos números naturais na reta numérica, todo número indicado à direita é sempre maior que o da esquerda. Verdadeiro. Na letra D, o 0 é o único número natural que não é sucessor de outro número natural. Verdadeiro, né? Porque o 0 é o primeiro número natural. Os números 40, 50 e 60 são consecutivos. Falso. Nós estamos trabalhando com números naturais. Todo número natural tem um sucessor maior que ele. Verdadeiro. Até mesmo o 0, qualquer número natural possui um sucessor. Agora nós vamos trabalhar com a avaliação dessa trilha. Então, a questão 1 da avaliação fala assim: Melissa, José e Jaqueline trabalham no mesmo escritório. Hoje, a temperatura ao ar livre, ou seja, externa, é de 31 graus Celsius. Para o ambiente interno manter-se em uma temperatura agradável, José programou o ar-condicionado da sala deles para atingir 17 graus Celsius. Então, a temperatura externa é 31 graus Celsius e a interna 17 graus Celsius. De acordo com essas informações, complete as lacunas com as temperaturas calculadas. Letra A. A diferença entre a temperatura externa e a da sala deles é de 14 graus Celsius, porque 31 graus Celsius menos 17 graus Celsius, né? Ou seja, de 17 até 31, há uma diferença aí de 14 graus Celsius. Letra B. Se Jaqueline pedir a José que aumente a temperatura do ar-condicionado para 24 graus Celsius, a nova temperatura será quantos graus maior que a temperatura programada por José? A temperatura programada por José era 17 graus, então passou para 24, então é 7 graus Celsius maior a resposta. Letra C. As meninas foram almoçar e José diminuiu 2 graus Celsius a temperatura. Na sala, a temperatura agora é então era 17 graus Celsius. Se ele diminuiu 2 graus Celsius, então a resposta é 15 graus Celsius. Ao retornar do almoço, a temperatura estava em 15 graus Celsius dentro da sala. Melissa sugeriu que José aumentasse 10 graus Celsius. Assim, a temperatura da sala deveria passar para 25 graus Celsius, é a resposta. Letra E. Em um dia muito frio, se a temperatura externa fosse de... Tem que falar quantos graus seria a temperatura externa
e na sala o ar-condicionado estivesse em 24 graus Celsius, a diferença entre essas temperaturas seria de 26 graus Celsius. Então, a resposta é menos 2 graus Celsius, porque para a diferença ser 26, eu tenho 24 graus Celsius à direita do zero e mais 2 graus Celsius à esquerda do zero, que dá um total de 26 graus Celsius. Número 2. Um ponto P foi indicado nesta reta numérica. Os pontos marcados sobre a reta estão igualmente espaçados. Então, nós temos aí, entre 0 e 10, nós temos 5 intervalos, né? O espaço está dividido em 5 espaços. E, então, cada espaço tem 2 unidades de medida. O número inteiro correspondente à localização do ponto P é menos 4, porque são 2 intervalos à esquerda, cada um medindo 2, então vai dar menos 4. Número 3. Certo dia de inverno, Laura viajou de São Joaquim para Natal, a trabalho. Observe nos termômetros as temperaturas das duas cidades naquele dia. Então, 30 graus Celsius em uma cidade e menos 7 graus Celsius na outra. O termômetro da esquerda indica a temperatura que fazia em São Joaquim, quando Laura saiu de viagem, e o da direita indica a temperatura em Natal na sua chegada. A diferença entre essas temperaturas é de... Letra E, 37 graus Celsius. Por quê? Acima do zero, 30 graus Celsius. E abaixo do zero, mais 7 graus Celsius. Então, de menos 30 até 7 graus Celsius, há uma diferença de temperatura de 37 graus Celsius. Número 4. Esta tabela contém parte dos resultados do Campeonato de Futebol Espanhol. Então, nós vemos aí, nesta tabela, P significa o número de pontos de cada time no campeonato. J, o número de jogos, V de vitórias, E de empates, D de derrotas, GP são gols pró, GC os gols contra e SG o saldo de gols. Considerando os resultados da tabela, o saldo de gols do Betis foi... Então, nós temos lá, Betis tem gols contra, 52, ou seja, negativo. E gols pró, 34, positivo. Então, se ele tinha 34 positivo e 52 negativo, 52 pontos que o adversário julgou, né? Acertou. Então, ele teve uma diferença de 18 pontos. Então, o saldo de gols é menos 18. Negativo, porque ele fez menos gols do que o adversário. Esta era a previsão de temperaturas máximas, questão 5 agora, e mínimas para Ushuaia, na Argentina, para o mês de agosto de 2016. De acordo com a temperatura, com as temperaturas destacadas no gráfico, complete as lacunas. A temperatura mais baixa, né, ocorreu no dia 1º de agosto. No 1º de agosto, nós vemos aí no gráfico que não foi a mais alta, foi a mais baixa que ocorreu no dia 1º de agosto. Letra B, a temperatura mais elevada ocorreu no dia 30 de agosto. Está lá no gráfico, 10 graus Celsius a temperatura mais elevada. A maior diferença entre as temperaturas destacadas, máxima e mínima, em cada dia, deverá ser de 10 graus Celsius. Então, a maior diferença, que é aqui, no dia 1º, de 2 graus Celsius positivo para menos 8 graus Celsius negativo, dá uma diferença de 10 graus Celsius. Na letra D, no dia 25 de agosto, a mínima foi de... 25 de agosto, a mínima foi de menos 2 graus Celsius. Na letra E, a menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima foi de 4 graus Celsius, que foi lá no dia 27 de agosto. 6 graus Celsius foi a máxima e 2 graus Celsius a mínima. Então, uma diferença de 4 graus Celsius. Questão 6. O mapa a seguir representa os fusos horários. Se no Brasil, no horário de Brasília, são 12 horas, em Sydney, na Austrália, são... Então, nós temos que verificar. Brasília está no número menos 3 aqui no mapa. E Sydney está no número mais 10. Então, de menos 3 até mais 10, há uma diferença de 13 para a direita. Então,